Olá, meu irmão, minha irmã. Muito nós temos ouvido da filosofia, através da sociologia, de que o homem é produto do meio e, normalmente, para se justificar determinadas violências, considera-se a condição social, o meio onde aquela criatura vive, e por isso algumas pessoas também imaginam que o homem sempre é produto do meio. Mas nós, quando estudamos a doutrina espírita, que é uma doutrina que realmente é evolucionista, reencarnacionista e mostra as oportunidades variadas do espírito nesse processo de evolução, observa que até determinado ponto realmente o homem é produto do meio, mas quando ele chega a um nível de conhecimento, de progresso, de evolução, ele passa a ser mais consciente e ele pode se tornar também um homem formador, vamos dizer, do meio onde ele vive, transformador do meio onde ele vive. Não necessariamente a violência é fruto da condição social, da precariedade, das necessidades da pessoa. É uma condição do espírito em si. Agora, as condições econômicas, as condições sociais, realmente têm influência de manifestar, de fazer brotar, manifestar aquilo que já existe em potencial. Ou seja, determinado espírito já traz em si a marca da violência, tem uma certa disposição. Se tiver no meio de certas precariedades, provavelmente ele vai se sentir mais voltado para a prática da violência. Conquistar, por exemplo, o que necessita para sobreviver através da violência, enquanto o outro que tem uma certa formação vive no mesmo meio e procura meios e procura recursos diferentes através de trabalho, através de outros mecanismos que não sejam de comprometimento com a lei divina. Aqui nós estamos com o Livro dos Espíritos, na parte terceira, capítulo 1 da Lei Divina Natural, e estamos estudando aqui o bem e o mal. E vamos ver hoje, só para nós termos uma ideia a respeito da doutrina sobre esse assunto, a condição do espírito em si, no meio onde vive, o bem e o mal, as questões 644 a 646. Veja bem, na questão 644, Allan Kardec pergunta: para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Observemos bem. Então, qual a resposta? Sim, mas ainda aí é uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Ou seja, o meio em si, ele pode gerar, de certa forma, né, uma disposição, uma influência, mas o espírito às vezes escolheu nascer naquele meio para ter o mérito de realmente resistir, de sentir, vamos dizer assim, aquela força tentando para praticar determinadas coisas e ele resistir. Aí estaria exatamente o mérito do espírito. Por isso que ele diz, né? Sim, mas ainda aí é uma prova que o espírito escolheu, ou seja, muitos espíritos escolhem para nascer em determinado meio para provar a sua resistência moral. E aqui na questão 645, Allan Kardec pergunta mais uma vez: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Repetindo, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna um arrastamento quase irresistível? Resposta: arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Foi o que nós falamos anteriormente, de que até certo ponto o espírito pode ser produto do meio, mas quando ele adquire um certo nível de conhecimento, de evolução, ele pode influenciar o meio. E aqui na pergunta fica clara, são os espíritos que tiveram força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Nasce naquele meio, não sofre a influência do meio, mas influencia o meio. Vão ser exatamente vetores, pessoas, ou espíritos que são importantes na transformação daquele meio. Falando exatamente, comprovando aquilo que nós falamos anteriormente. E para finalizar, na questão 646, estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Ou seja,
Muitos podem praticar o bem, todos, muitas pessoas, mas pode haver uma diferença de acordo com a maneira como praticam ou dos meios onde se encontram para praticar o bem. Vamos ver o que é a resposta. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem o esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá o que lhe sobra. Disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. Realmente, no óbolo da viúva, aquela passagem evangélica que mostra realmente que o mérito não está em si da grande quantidade que se faz, do volume, mas da dificuldade que se tem para fazer. Aquela viúva, no caso exposto por Jesus, né, mostrado por Jesus, ela tinha o único dinheiro, uma quantia, quem sabe, que seria para alguma coisa do seu sustento. Mas a sua fé e o desejo de ajudar fez com que ela renunciasse aquilo ali em benefício da caridade ou do amor ao próximo com aquela doação. Então nós temos o mérito maior quando, por exemplo, dividimos o único pão que temos do que quando temos muito dinheiro e damos uma quantia grande também a alguém, ajudamos alguém. Então, meus irmãos, nós vamos deixar para reflexão, tendo em vista que realmente o nosso tempo curto não permite que nós nos aprofundemos, mas que é uma forma de nós estimularmos ao estudo, à reflexão. Muita paz, que Deus nos abençoe.